Vamos. Nós evangélicos influenciaremos a política. Que a ira do Senhor caia sobre vós. Vamos abrir nossas Bíblias hoje em 2 Reis, capítulo 11, versículo 1. 2 Reis 11, 1. Pai Celestial, Rei da Glória, seja bem-vindo, Senhor. Ministra no coração de todos aqueles que o Senhor convidou a se assentar nessa mesa, nessa noite. Afinal, é o Rei que convida. Afinal, é o Rei também que serve o alimento, que serve o vinho, que serve o pão fresco, o alimento que revigora aquele que está cansado e sobrecarregado. Pois eu lhe digo, Espírito Santo, seja bem-vindo no meio de nós, pois almejamos a sua presença, Senhor, e usa-me nessa noite com autoridade para se trazer vida àquilo cujo Senhor falou antes que eu me assente neste lugar. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos lá? Preparem-se, porque que palavra extraordinária será essa palavra. 2 Reis 11, 1. Diz a palavra do Senhor: quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Bom, vou dar uma pequena parênteses aqui. Quem era Atalia? Atalia era a filha de Jezabel. Você já sabe, para quem me acompanhou, quem era Jezabel. Uma mulher, uma rainha maléfica, totalmente possuída por demônios, por legiões, talvez uma das figuras mais maquiavélicas das Escrituras, que se envolveu com um nível de feitiçaria mais elevado que certamente uma pessoa poderia ter se envolvido. Jezabel foi morta por um homem cujo foi designado para realizar uma missão de acabar com Jezabel e também com seu esposo e toda a sua descendência. Estamos falando do rei Gil, que foi usado por Deus debaixo do comando do Senhor para se eliminar a família de Acabe, a família de Jezabel. E diz a palavra do Senhor que essa Atalia, na verdade, ela era mãe de Acasias. Acasias era rei de Judá. Quando se fala de Judá, você lembra de Jerusalém. Então, ela morava em Judá. Por isso que o trabalho que Gil tinha feito era em Israel. Israel e Judá eram dois lugares separados, né? Então, Atalias estava em Judá e era a mãe de Acasias. Jeú tinha matado Acasias, mas não tinha feito uma limpeza da família de Acabe em Judá. Ainda havia essa rainha má chamada Atalia. E olha, tão maléfica se tornou a sua filha que ela decidiu, depois da morte do seu filho Acasias, matar, olha só, toda a família real, ou seja, o neto dela, os netinhos, os filhos, os outros filhos que ela tinha,
ela matou todo mundo para estar no próprio poder. Vocês têm noção do nível de maldade que essa Atalia representava? Bom, versículo 2 diz: mas Jeoseba, filho do rei Jeorão e irmão de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei, que ia ser assassinados, e o colocou num quarto como sua ama para escondê-lo de Atalia. Assim, ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. No 2º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de Sem, dos cários e dos guardas. E fez um acordo com eles no templo do Senhor, com juramento. Depois lhes mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no Palácio Real, outra na porta de sul, a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras 2 companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicionam-se ao redor do rei, de armas na mão. Matem todo o que se aproximar de suas fileiras. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de Sem fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo, ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de Sem as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Depois, Joiada trouxe para fora Joiás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então o proclamaram rei, ungindo, e o povo aplaudia e gritava: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, aonde estava o povo, e aonde ela viu o rei em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição! Traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de Sem, que estavam no comando das tropas: levem-a para fora, por entre as fileiras, e matem à espada quem a seguir. Pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entraram no terreno do palácio e lá a mataram.
E Joiade fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Versículo 18. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. A seguir, o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor. Levou consigo os líderes dos batalhões de Sencários, os guardas e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo ao palácio. Passando pela porta da guarda, o rei então ocupou seu lugar no trono real, e todo o povo se alegrou. E a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Bom, que passagem forte. Atalias terminou morrendo. Plano do Senhor. O reinado da maldade precisou acabar. Bom, a palavra, ela apresenta aqui uma revolução. Apresenta uma indignação por parte daqueles que não concordam com as maldições, por parte daqueles que detestam e desaprovam a idolatria, por parte daqueles que ficam indignados com a injustiça. O governo de Atalia, o governo dos reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor em Israel, Samaria e Judá, eram governos que o Senhor desaprovou por muito e muito tempo. Diante da corrupção, diante da idolatria, diante da mentira, diante da falsidade, diante da política, diante da impiedade, a pergunta é: sendo tu um Josué, não irias tu preparar soldados, homens que mexem com flechas e com arcos, os melhores arqueiros e escudeiros, e os melhores homens que sabem muito bem manusear a espada e a lança? Pois assim diz o Senhor nessa noite. Todo homem de Deus que é homem de Deus não compactua com as atrocidades de um governo impuro. Todo homem de Deus não faz aliança com homens que veneram e adoram outros deuses. Todo homem de Deus não é submisso ao comando de reis e rainhas que abominam o altar do Senhor. Pois em verdade, nesses últimos dias, surgirão muitos falsos profetas. E eles já estão. Nos últimos dias, a maldade se multiplicará, como foi predito, como já foi profetizado. E a maldade já está presente, multiplicando-se todos os dias. Nos últimos dias, como são hoje e agora, a impiedade se instaurou. E o que a igreja tem feito? O que esses pastores contemporâneos têm feito? Pois a igreja evangélica
tem sido conivente e tem permitido que os altares sejam erguidos aos ídolos dentro dos seus próprios templos. Falsos profetas têm surgido, têm profetizado aquilo que o Senhor reprova. Falsos líderes têm conduzido uma multidão ao engano. Falsos mestres têm ensinado heresias e defendido uma teologia que o Senhor reprova. Falsos ministros têm imitado adoradores de excelência. Falsos ministros têm copiado uma verdadeira adoração cujo não é adoração. Falsos cantores têm escrito canções, poemas e melodias vazias, sem vida, que não têm agradado o Senhor, mas têm feito muito sucesso nessa geração. Pois em verdade, que as mesas sejam derrubadas, diz o Senhor, que entrem no templo verdadeiros profetas e declarem a autoridade do verdadeiro Rei. Que entre no templo e que a congregação seja reunida para exaltar o único Rei, para exaltar aquele que deve reinar, destronando o rei deste mundo, destronando o príncipe deste mundo. Pois a igreja evangélica, a igreja católica, as denominações religiosas e as denominações cujos homens dizem que são casas do Senhor, têm se reunido para profanar o templo todos os dias. Esses têm zombado do nome do Senhor, sendo vergonha perante anjos e demônios. Pois em verdade, assim diz o Senhor, durante 3 anos e meio, as 2 testemunhas entrarão nos templos e irão virar as mesas. As 2 testemunhas vão denunciar os falsos profetas e vão expor ao ridículo, à vergonha, o falso apóstolo e o falso pastor. Nesses dias, o falso apóstolo irá gritar, assim como uma prostituta grita, quando um dos seus clientes decide não pagar pelo prazer do sexo. Então a prostituta irá gritar com a outra prostituta: pegue-se, ladrão, porque ele não me pagou. E a outra prostituta irá anunciar na rua, a todos os pontos da prostituição, para que todas as prostitutas venham a defender a causa da prostituta saqueada. Pois assim será nos últimos dias. E quando o falso apóstolo, o falso profeta, o falso pastor gritar, uma das 2 testemunhas irá dizer: eu profetizo que a tua língua apodreça, ó falso profeta. E naquele mesmo dia, no mesmo instante, assim diz o Senhor, a língua desse apodrecerá na boca do falso profeta.
as duas testemunhas vão profetizar sobre o céu. E o céu vai responder com violência, conforme a profecia das duas testemunhas. E todos aqueles que tentarem causar-lhe dano, diz o Senhor, morrerão. A respiração irá parar, os batimentos cardíacos irão parar. O apressar do passo irá paralisar. As mãos irão atrofiar. Os pés irão entortar e a coluna irá se encurvar. A lepra retornará ao seu estado inicial desde o princípio da criação do mundo. Desde quando entrou o pecado. Homens ficarão brancos como a neve. Úlceras vão estourar no corpo desses homens porque irão fazer o que é mal diante do Senhor durante anos. Durante um espaço de tempo, o Senhor ficou em silêncio. A misericórdia bradou forte com um grito para a esperança, dizendo: vá, pense e tenha esperança. Quem sabe o homem se arrepende. Então a misericórdia gritou e disse essas palavras para a esperança. E a esperança se alegrou e diz para a misericórdia: eu espero. E a longanimidade se apresentou como uma senhora que se assenta no banco pelo lado de fora da calçada, tomando o frescor da madrugada. E assim ela esperou. E a longanimidade buscou a paciência. E a paciência andou pelas ruas intermináveis, sempre alegre, sempre feliz, porque no seu coração a paciência dizia: essas ruas um dia terá fim. Pois é chegada o dia da ira do Senhor. E os feitos das duas testemunhas serão claras em toda a terra. Chuvas de pedras com fogo e sangue serão lançados sobre a terra. A terra do Egito irá gemer de medo, tremerá e terá pavor. Os egípcios se refugiarão e os mais velhos vão dizer para os mais jovens: saem das ruas e dos campos, se abriguem, porque na antiguidade todos que estavam no campo morreram. Se abriguem, porque o Senhor lembrou-se da sua vingança. Zombávamos dele durante milhares e milhares de anos. Nós achávamos fortes e zombávamos dos contos de Israel. Não queríamos passar por vergonhas nacional, mas é chegada a hora que o mundo recebe a correção que nós, egípcios, recebemos há milhares de anos atrás. Pois em verdade, as duas testemunhas vão profetizar a respeito
da novilha vermelha. As duas testemunhas vão profetizar a respeito da lua de sangue. As duas testemunhas vão profetizar a respeito da chuva de pedras, das úlceras, do mar se transformando em sangue. As duas testemunhas vão profetizar a respeito da ordem e do clamor para que o ser do Senhor, não se esquece dos seres viventes que estão no terceiro céu, pois que o ser do Senhor entrega as taças aos anjos. As duas testemunhas vão profetizar a respeito da morte. O anjo do Senhor, aliás, retificando, o anjo da morte, dessa vez, não passará sobre os umbrais das portas e das janelas. Não entrará nas casas dos egípcios. Pelo contrário, o anjo da morte invadirá sem aviso prévio e queimará as casas dos egípcios deste mundo. Os anjos liderados pelos anjos da morte matarão à espada todos os ímpios da terra, e alguns irão permanecer vivos para a vergonha e humilhação, diz o Senhor. Então, quando esse dia chegar, todos irão lembrar dos dias do faraó, pois os feitos das duas testemunhas é de profetizar quantas vezes for necessário para que o falso profeta, o anticristo e todos aqueles que tiveram a marca da besta tenham úlceras e para que suas vergonhas sejam expostas. Então continua dizendo o Senhor, a religião irá rezar o seu Deus, os seus santos, a sua Santa Imaculada. A religião irá estender os seus tapetes nas praças, se ajoelhar, colocar a sua cabeça em terra e levantar a sua cabeça. Irão beijar a terra e saudar o tapete. A religião irá cruzar as pernas e buscará equilíbrio espiritual. Os templos de Buda se encherão. As basílicas se encherão. As sinagogas também se encherão. As mesquitas também se encherão. Os terreiros também se encherão. Nesses dias, todos irão buscar os seus deuses e clamar a eles em uma só voz. Tirem do meio de nós esses profetas do caos, esses alienados, esses homens perturbados. Tirem do nosso meio esses homens. Tudo aquilo que eles falem acontece. Pois estamos cansados de ouvir profecias destruidoras. Estamos cansados de ver maremoto, terremoto, furacões, tornados. Estamos cansados de ver a maldade se multiplicando. Queremos paz. Por causa dos feitos das duas testemunhas, ó amada igreja, esses dois serão levados a juízo para serem mortos.
as portas do sul e as portas do norte da cidade serão sitiadas. Os guardas se colocarão de pé como nos dias de Joiada, pois assim acontecerá. O Senhor declarará a morte de Atalia. O que significa isso? Significa que depois da morte das duas testemunhas, haverá continuidade da maldade e a perseguição será terrível para a noiva. Mas Atalia não ficará viva por muito tempo, diz o Senhor. Então o rei voltará e junto à coluna do templo a julgará e todos irão matá-la. A simbologia e o significado é que o verdadeiro rei está por reinar. E o reinado dele será absoluto. Assim diz o Senhor. Versículo 10 diz: Então ele deu aos líderes dos batalhões de Sem as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi. Bom, a noiva de Cristo irá vestir as vestes para estarem do lado do rei Davi, que em breve virá. E todo o trono que não pertence ao Senhor será queimado. E todos os altares a ídolos serão destruídos, como nos dias de Atalia. Assim diz o Senhor. Guarda essas profecias. Guarda essas palavras. Porque é evidente que aqueles que seguem esse ministério, que são preparados nas profecias, quando tudo aquilo acontecerá, saberá reconhecer as duas testemunhas. Porque antes que os dois profetas se apresentem, a noiva prudente, que procurou desesperadamente azeite para comprar, azeite verdadeiro, azeite de prensa pura, para assim preencher a sua lamparina, essas terão luz, emanarão luz e verão e reconhecerão os profetas que abrirão o caminho para a volta do Senhor, que agrupará as duas testemunhas, que agruparão aqueles que lhes serão fiéis. Pessoas do norte, do sul, do oeste, correrão até as duas testemunhas para ir e se encontrar no Rio Jordão, aonde se pregará: arrependei-vos, lavem-se. E essas duas testemunhas que testificarão da lei e da graça irão dar sentido, irão colocar ordem para aqueles que se deixaram induzir pela religião, mas que têm um fundo
de querer conhecer a verdade. E irão até as duas testemunhas, assim como aconteceu em tempos de Jesus, quando as pessoas desciam de Jerusalém para se nutrir das palavras proféticas de João Batista. Assim acontecerá em dias muito próximos, ou talvez nos dias de agora, se tão somente, de repente, tu estás ouvindo essa palavra quando já as duas testemunhas foram reveladas. Feliz és tu, que ouvindo essas palavras queimam seu coração. Assim como os verdadeiros discípulos de Jesus na estrada de Emaús, que perceberam quando Yeshua estava a falar que seus corações estavam queimando, porque ali estava uma palavra de impacto, uma palavra que vem do Senhor. A noiva do Senhor, os escolhidos verdadeiros vão saber que essas palavras cujo saem da minha boca são palavras que têm vida, que têm peso e que irão se cumprir. Acorda, tu que dorme. Acorde, tu que demoras a entender, porque a incredulidade, tua pedra de tropeço. Ídolos do seu coração pode o impedir entender e abrir-se os seus olhos para entender essas palavras. Pois o Senhor falou nessa noite. Tomare que o seu coração tem queimado por dentro. Alguns pode ser que acordarão um pouco mais tarde. Outros hoje. Outros já estão acordados. Afinal, o noivo está batendo a porta. E bate, e bate. E a noiva que é noiva sai do seu conforto, da sua caminha, do seu aconchego e corre para atender o amado antes que seja tarde e que ele não esteja mais. Consegue entender? Chegará um momento para aqueles que demoram a entender e diz: amanhã eu me firmarei, amanhã obedecerei a Deus, amanhã pararei de pecar. Ó insensato, não sabeis o dia e nem a hora. Ele virá como um ladrão, quando menos espera. Mas o papel dos profetas dessa geração é avisar e preparar vocês. Que se juntem a noiva com a noiva. E que a noiva, que a igreja, que quer da verdade, que quer da palavra do Senhor, combate o bom combate. E se junte à joiada, aquele sacerdote que decidiu defender os assuntos de Deus. Um homem de Deus. Pai amado, obrigado por fazer com que essa palavra queime o meu coração.
Faz com que essa palavra, Senhor, endireita, acorde muitos que estão à espera de uma palavra que possa os direcionar, pois é tempo, é hora de acordar da sua sonolência e eu creio que hoje eu gritei pela unção cujo Senhor me outorgou. Hoje essa ministração e um grito para que a noiva se posicione, para aquele que é imprudente se torne prudente, porque é chegado a hora. E quem está nesse acampamento verdadeiramente reconhece os tempos proféticos, Adonai. Muito obrigado por esta palavra, Rei. Guardaremos sua palavra, escreveremos essas palavras e lhe agradecemos por esse maravilhoso privilégio que o Senhor tem nos dado. Amém e amém. Amém, queridos. O que esperas para se juntar a esse ministério profético? Foi levantado por ser uma igreja online, justamente para te dar oportunidade, para não precisar abrir uma igreja aonde tu estás na tua cidade, porque o Senhor tem pressa. E o propósito do Senhor não é que se abre muitas igrejas por aí, é que tu seja uma pedra da igreja cujo Senhor quer ajuntar para formar uma igreja verdadeira, não feita de pedras físicas, mas feito de um corpo cujo Cristo é a cabeça, é o cabeça. Se tu entendeu, corre a fazer o teu cadastro. Você está vendo o QR Code aqui? Você pode aproximar seu celular diretamente. Você irá acessar o cadastro. Responde todas as perguntas, por gentileza. Coloca bem teu e-mail, teu telefone. Entraremos em contato contigo. Se tu prefere, tu pode entrar no site da igreja, né? Igreja Ouce, e ali tem o cadastro, você pode fazê-lo por aí se quiser, tá bom? Pessoal, desejo um bom final de semana depois dessa palavra. Não tem como não ser diferente disso, a não ser que você ignora e não cresce. Então, viva e verás para esses. É assim que tem para falar para todos esses. Para você, membros da OSCE, me alegro muito sempre estar com você e estar em espírito com você para entregar essas pérolas. E lhes mando um grande abraço, dizendo que terça-feira que vem, 21 horas, eu quero te ver lá, porque tem muito mais. Até lá.